E aí, olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui de volta para mais um vídeo de React. Dessa vez a gente vai ver um trechinho do jornal de ontem, do Jornal da Cultura, que é um excelente jornal, ao meu ver. Tem intérprete de Libras, trata de vários assuntos. E o que aconteceu ontem nesse jornal foi o Pondé, o filósofo quase olavista praticamente, eu não sei o que diabo é que está acontecendo com esse homem, que quanto mais passa o tempo, mais louco das ideias ele fica. Não sei por quê, não sei o que ele está estudando, se é proposital ou não sei. Enfim. E o que acontece? A gente vai ver um pouquinho sobre o que ele falou no jornal de ontem, sobre a ideia de Estado que ele tem e que muitas pessoas têm, tá? E aí, se você gostar desse vídeo, se inscreva neste canal, estamos com 30 inscritos já, bem pertinho de bater os 100, olha. E deixa o like também aí pra gente poder crescer cada vez mais e vencer o algoritmo aí do YouTube. Vamos lá pro vídeo. Pondé, o Lula já fez muitas alterações, mas alguns ministros seguem insatisfeitos de assumirem suas pastas com integrantes do governo Bolsonaro. Será que a dança das cadeiras ainda vai longe? Deverá ir, né? Na medida em que o governo Lula tenta ainda negociar a partir dos partidos para falar com seus segundos e terceiro escalão. Mas esse assunto... Essa dança das cadeiras que a gente muito critica, né? Sobre o troca-troca de cargos, né? E, inclusive, a gente se surpreende muito com o governo Lula, né? Como eu já falei em outros vídeos, sobre as suas tomadas mais à esquerda que ele teve em alguns ministérios, mas ao mesmo tempo ele coloca a galera do União Brasil no ministério. União Brasil. E o que acontece? Isso não vai mudar nunca dentro dessa democracia burguesa que nós temos no Brasil, tá? Porque é justamente essa ideia, essa falsa ideia de pensamentos opostos, de todo mundo dialogando, é que dá essa característica de democracia real. Só que não é uma democracia real. Porque eles debatem, eles trocam e o povo só vota, praticamente. Só vota. Hoje, com a tecnologia, nós temos ferramentas para sermos ouvidos em muitas decisões, mas não somos. Vez ou outra, tem uma enquete nos sites do governo, do Congresso, do Senado, sobre alguma lei que vai ser votada e tal, e será que nós somos ouvidos naquilo? Essas enquetes chegam até vocês? Às vezes chega num grupo ou outro, né, que alguém compartilha, mas você vota, você participa. Porque nós somos acostumados a entender a democracia como eleger alguém e o cara vai lá e fala o que ele acha que tem que fazer porque ele se acha um representante supremo e que não precisa ouvir mais ninguém. Que nós demos todo o poder de confiança a essa pessoa. E democracia real não é isso. É nós sermos ouvidos, tá? Então essa dança das cadeiras, ela sempre vai existir dentro dessa democracia burguesa e ela é importante para que a esquerda liberal ela consiga dar algumas migalhas para o povo brasileiro, tá? Por que eu falo migalha? Porque a gente merece muito mais. Porém, entendam, essas medidas paliativas, ela é importante porque coloca o trabalhador no mercado de consumo. Isso é importante. Isso gera emprego. Mas vejam, são medidas que apenas tratam uma consequência e nunca causa desse problema. E são as limitações desse reformismo, tá? Mas vamos lá pro vídeo. Eu acho interessante que no começo do governo Bolsonaro, os bolsonaristas falavam que era necessário despetizar a máquina pública, né? Agora é necessário desbolsonarizar a máquina pública. Eu acho que esse fenômeno é uma certa consequência da dificuldade que o Brasil tem de formar uma burocracia estatal competente, que é, na realidade, quem toca o Estado. A burocracia estatal no Brasil, sem entrar no mérito específico de um ou outro, ela é muito permeável a aspectos excessivamente ideologizados. E isso acaba abrindo uma espécie assim de vala
entre o que se espera de uma burocracia de Estado, que não esteja necessariamente vinculada a governos e ideologias, e uma burocracia de governo que essa sim está vinculada diretamente ao cara que está no poder. Deus, dá-me paciência, para que eu não infarte vendo reacts. O que é que o Pondé, isso aqui é uma vergonha para os filósofos, meu irmão, está dizendo aqui? Ele está dizendo, ele separou, olha que loucura, mano. Ele separou governo político de governo burocrático. Eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso na mente dele, tá? Mas isso não existe, essa separação não existe. O Estado é formado de políticos. A burocracia é formada por esses mesmos políticos e suas leis que esses políticos criam. Não são separadas. E as pessoas são e têm ideologias. O Estado, nós não estávamos um dia dormindo? E quando acordamos, meu Deus, um Estado! Oh, meu Deus, não! Um palácio de governo! Minha Nossa Senhora, olha, políticos, meu Deus! Não foi assim, né, gente? Não estávamos lá e no dia pro outro apareceu políticos afastados da sociedade, que vieram do além, de uma biogênese social. E aí começaram a tocar o Estado. Ai, gente, vamos fazer o bom para todo mundo. Não foi assim, gente. O Estado, ele nasce com um propósito, e o propósito é assegurar a propriedade privada. Então, os detentores de meios de produção de propriedade privada pensaram, cara, a gente precisa fazer um pouco para a gente não se matar e para preservar os nossos bens materiais. O que a gente pode fazer? Vamos se organizar, vamos. A gente cria ferramentas para proteger. Nossa, aí fica todo mundo bem, eu fico aqui na minha, você fica aí na sua. Esse é o propósito do Estado. Então, quando ele diz, Pondé diz, que a gente precisa de uma burocracia livre de ideologias, isso é uma tremenda de uma burrice. Burrice. E eu não sei se o Pondé é burro ou se ele é mau caráter, bicho. Porque de um tempo pra cá esse cara tá ficando louco mesmo das ideias. O Estado sempre vai defender os interesses de uma classe. E na nossa democracia não entra essa classe trabalhadora. Por quê, Henrique? Quem são as pessoas que estão no poder hoje? Latifundiários, galera do agronegócio, banqueiro, empresário, advogado de empresário, advogado de banqueiro, advogado de latifundiário. Os amigos dessa galera. O pequeno burguês, que por vezes é financiado por esse grande burguês para defender os interesses dele, porque ele defende o interesse do burguês, ele acaba defendendo um pouco do seu. Mantém as coisas como estão. É essa galera que senta hoje no parlamento, no Congresso brasileiro. Aí me diga uma coisa, o Temer e o Bolsonaro passaram 6 anos aparelhando o Estado. Eu não tô falando de uma forma negativa que é aparelhar, não, tá? Acontece. Faz parte da dinâmica política. Você aparelha o Estado para tirar direitos dos trabalhadores, como foi a reforma trabalhista, para reduzir o Estado, entregar tudo para iniciativa privada, como se fosse resolver todos os problemas. A iniciativa privada é ótima, né? Conseguir falar com um atendente de uma telefonia é maravilhoso. Entrar num banco privado para esperar 3 horas para ser atendido na fila é ótimo. Funciona que só o caralho privatizar as coisas, né? Os 3 bilionários lá sócios, ex-sócios das Americanas que roubaram uma galera para ficar mais bilionário ainda. São ótimos. E são esses caras que compraram e vão comprar, eu não sei se já compraram, a companhia elétrica brasileira aí, né? Aí o Lula entra e o que o Pondé quer que ele faça? Que ele governe
em cima desse aparato deixado pela extrema-direita brasileira? De segregação, de perda de direitos trabalhistas? Não, meu irmão. O Lula vai aparelhar o Estado para fazer medidas reformistas que ajudem a classe trabalhadora. Não tem nenhum mistério nisso, bicho. Eu não tô fazendo julgamento de certo ou de errado, não. Tô dizendo, o que acontece é isso. Não existe político sem ideologia, meu irmão. Todos temos ideologias. Todos temos ideologias. E são as pessoas que saem da vida social que vão ser políticos. Não existe essa separação de burocracia estatal com política. Não existe isso, meu irmão. Inclusive, as leis elas são criadas pensando nessas relações de classes, de interesses, de classes. Qual a dificuldade de se entender isso? Porra, é foda, mano. Acho que esse é um problema estrutural do Brasil, não conseguir estabelecer uma burocracia competente, treinada, que é aquela burocracia que faz, por exemplo, era 2 exemplos, que faz países como Israel ficar sem primeiro-ministro, cair governo e o Estado funcionar perfeitamente, ou mesmo a Bélgica, que não sei quanto tempo não tem governo. É muita puta que me pariu, porra! Tá funcionando que só, né? Israel e Palestina tá ótimo, maravilhoso, não tem nada acontecendo lá. A Bélgica já retomou seu governo de coalizão, ainda está nesse processo de retomada, na verdade, entre uma parte liberal e uma parte socialista. E o governo bélgico é muito mais complexo do que o Pondé faz parecer, né? Ela é uma monarquia parlamentarista, mas ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. O resumo da ópera é: passou-se um tempo sem essa parte, como ele fala aí, sem governo, bem muitas aspas aí, tá? E as coisas funcionavam, o que funcionava? Os postes acendiam à noite, o lixo passava e as escolas funcionavam. Mas a economia tá como? Dá uma procurada aí. As relações exteriores estão como? As relações políticas dentro do Estado da Bélgica, do Estado com E maiúsculo, da Bélgica tá como? Cheio de separatista. Isso vai funcionar até quando? Até que momento? E funciona, quer dizer, quando você tem uma burocracia competente que não é permeável a esses jogos políticos, e isso está diretamente ligado ao fato, inclusive, de que o Estado é totalmente colonizado pelos interesses dos políticos, legislativos, como a gente falava há pouco, né? Vamos lá. Porra, é foda, meu irmão. É o que eu já falei, né? Ele fala como se os interesses políticos fossem os interesses apenas de político. Como se tivessem interesses diferentes da burguesia do proletário. Como se não tivesse nenhuma relação de poder entre essa galera. Entre a classe dominante e a classe dominada. Não funciona assim, Pondé. Não funciona assim, Pondé. O político é alguém, é um ser humano brasileiro que está permeado de relações de poderes, de relações de produção, que defende o interesse de alguém, que defende os interesses dele, que são contra os interesses de outros. Político não é um ser alheio à vida social. Não é que esse pessoal tira essas ideias, meu irmão. Meu irmão, eu sendo filósofo, eu estaria muito envergonhado de Pondé, bicho. Tem que fazer uma carta de repúdio ao Pondé, que não é possível, bicho. Certo? Então, o que é preciso a gente entender? É que o Estado não está funcionando para quem? Durante o governo Temer e Bolsonaro, ele funcionou para alguém. É só você olhar quem foi que ficou mais rico e quem ficou mais pobre. Nós entramos no mapa da fome por quê? Por políticas que defendiam o interesse. E o interesse da classe dominante. Por isso que essa galera ficou mais rica durante a pandemia. Estamos todos no mesmo barco, estamos o caralho no mesmo barco.
Não estamos. Você acha que você está no mesmo barco do velho da Havan? Do Lema? Do Sucupira? Não estamos, pô. Não estamos. Durante esses 6 anos, a burocracia estatal funcionou muito bem para os interesses que ela estava defendendo naquele momento. O Estado sempre vai ser um jogo de interesses. A questão é que interesses nós queremos. O interesse de quem produz a riqueza no país, que é a classe trabalhadora, ou do cara que vive de exploração desse trabalhador? Essa é a questão. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, dúvidas e perguntas aqui nos comentários. E é isso. Um cheiro.